vamos falar agora de política nacional, né? O que existe no Brasil já é o seguinte, é uma proliferação e uma abundância de candidaturas viáveis do nosso lado, do lado da direita, do lado do centro. E do outro lado há uma aridez, né? A esquerda tem o que a gente chama de centralismo democrático e um autoritarismo na forma como a liderança é exercida, né? Você não encontra outras candidaturas no campo da esquerda. Se você pegar qualquer simulação, né, de intenção de voto, são 6 de um lado, 1 do outro, né? Acabou esse negócio de pluralidade na esquerda, é Lula. E Lula, que é um mandacaru, né, mercadoria vencida, né, quando ele se for, né, certamente vai ter dificuldade de alguém para seguir, porque ele tem uma condição muito personalista, né? Então ele é um lado. O outro lado você tem aí ex-governadores atuais, que são bons quadros, que podem se colocar como candidatos, como o Zema de Minas, como o Caiado de Goiás, né, como Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, né, como o Ratinho no Paraná. Você tem aí o Aldo Rebelo, né, que está se colocando como candidato. Tem esse rapaz aí do MBL, o Renan, né? Então tem muita gente do lado de cá. Agora, indubitavelmente, a direita conservadora está representada por uma pessoa que é o Flávio Bolsonaro. E veja, está ficando cada vez mais claro que o grande líder da direita é Jair Messias Bolsonaro. Então, na hora em que ele faz a indicação, e à medida que as pessoas vão tomando conhecimento de que esse é o caminho, e principalmente na hora em que começam a conhecer o Flávio, porque o Flávio participou de programas populares, como o Ratinho, inclusive, né? Participou de podcast, tem dado entrevista, as pessoas começaram a olhar para ele e avaliá-lo, né? Questioná-lo, distingui-lo, porque até a posição do presidente Bolsonaro, ele era um senador do Rio de Janeiro, candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Não tinha dimensão e nem tem ainda dimensão nacional. Então, tanto a rejeição que ele herdou, como os votos que ele começa a ter como intenção, que era um patamar de 25%, 23%, foram herdados do presidente Bolsonaro. Esse patamar, ele tem crescido e a rejeição, ele tem diminuído à medida que as pessoas vão conhecendo e vão assimilando quem é Flávio Bolsonaro. Eu acho que a eleição, por ter 2 turnos, naturalmente proporciona essa possibilidade de que haja uma pluralidade de opções. E essas opções, cada cidadão vai se sentir mais encaixado nesse ou naquele representante, e no segundo turno, naturalmente, afunila o processo. O Chile, por exemplo, recentemente foi um exemplo de um primeiro turno onde o governo do Boric, né, teve um representante, uma senhora, inclusive, uma mulher, que teve pouco mais de 30% dos votos no primeiro turno, e 4 ou 5 representantes mais à direita. Ela venceu o primeiro turno. No segundo turno eles se uniram e o candidato mais conservador foi vencedor do pleito, porque os outros se uniram em torno dele. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, um pacto entre os outros candidatos, de que nós temos um adversário comum, né? E cada um leva a sua mensagem, quem chegar no final vai receber o apoio dos demais. Senador, algumas pessoas ligadas ao PT, outras à União Brasil nas redes sociais, desde a noite de terça-feira, dizem que o senhor teria achado a saída honrosa para desistir de ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Eu até falei sobre isso aqui, da parte que eu acompanhei. Qual a sua opinião? O senhor vai mesmo participar do projeto nacional, mas vai ficar acompanhando aqui a eleição local? E como culminou Álvaro Dias virar o candidato desse grupo que o senhor hoje representa? Olha, primeiro, a decisão que eu tomei não foi uma decisão fácil para mim, tá? Eu não sei se eu posso dizer minha idade aqui, mas por incrível que pareça, eu tenho 62 anos de idade, né? E a primeira vez que eu estive numa praça pública falando para a população, eu tinha 10 anos de idade. Meu avô era candidato ao Senado em 1974. Então eu sempre gostei da política, acho que a política é a ferramenta de transformação da vida das pessoas. Respeito muito a opinião diferente que necessariamente as pessoas têm que ter, que é visão de mundo, né? Cada um constrói, né, a sua história, busca as suas referências e se sente confortável com elas. Então a democracia liberal é bem isso, né? Cada um pensar de uma forma diferente e nós buscarmos, né, ou a maioria, porque eu acho que o consenso é muito pouco provável, mas respeitando sempre aqueles que são vencidos eventualmente, que no futuro podem ser vencedores. É a alternância natural do processo político, né? Então eu
eu consegui, ao longo da minha vida pública, chegar a uma posição que me proporcionou, né, a oportunidade, né, de organizar um projeto para o estado do Rio Grande do Norte. Eu passei o ano 2025 percorrendo o estado do Rio Grande do Norte, conversando com as pessoas, né, buscando solução para os problemas, os graves problemas que o estado enfrenta. Preparamos uma alternativa, pelo menos uma espécie de início de proposta de resolução em várias áreas distintas, que é o Rota 22, né? E havia comunicado ao meu partido a minha disposição de me candidatar ao governo do estado. Só que eu acumulei ao longo desse período a função de secretário-geral do PL, que é o maior partido do Brasil, líder da oposição no Senado da República, e naturalmente pela minha relação e pelo que nós construímos ao longo do tempo, uma afinidade muito grande com o presidente Bolsonaro. O presidente, na hora que escolhe o Flávio, né, me pede que eu ajude na empreitada, na caminhada. O Flávio, quando tomou a decisão, me procurou, pediu que eu verificasse a possibilidade de me dedicar exclusivamente à campanha dele. Eu disse a ele no primeiro momento que iria refletir, que ia pensar, mas que achava muito pouco provável que eu pudesse refazer meu caminho. Mas aí o presidente Bolsonaro me mandou 2 ou 3 mensagens, e a última na quinta-feira passada, através do seu advogado, onde ele me faz esse pedido. E um pedido do presidente Bolsonaro para mim é uma convocação, né? Porque eu fui testemunha, né? Eu convivi com o presidente Bolsonaro e eu sei e senti isso de perto, né? Que ele é uma pessoa completamente diferente dos políticos e da classe política brasileira que eu conheci e convivi. Alguém que teve coragem de enfrentar o sistema, né? Que paga um preço por isso, né, que não se deixou corromper, que não permitiu o aparelhamento da máquina pública, que tomou decisões extremamente duras, que evitou, né, esse toma lá da cá que a política determina ao máximo possível. Claro que houve ou aconteceram concessões, mas muito pequenas em relação ao passado e ao presente, né? Então ele, para mim, foi uma grande referência de homem público, né? Me deu a oportunidade de participar do seu governo como ministro de Estado, né? E nós estamos vivendo um momento muito especial no Brasil, muito desafiador, né? Onde desde 2002 nós temos quase 18 anos de governos do PT. Isso tem feito muito mal ao Brasil, e eu tenho a responsabilidade de, ao mesmo tempo, e a gratidão, a solidariedade, a lealdade ao presidente, né? Também o meu senso de dever de que é importante somarmos esforços para fazermos a diferença e vencermos as eleições presidenciais. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, Bruno, se você me pergunta, é evidente que o partido que tem 7 deputados estaduais vai ter 8 daqui a pouco, na janela do mês de março, 1/3 da Assembleia Legislativa, né, que tem 3 deputados federais, quer dizer, 40% da bancada federal, que tem a mim como senador da República, que tem 29 prefeitos, tem mais de 200 vereadores, que hoje tem uma base organizada em 130 e tantos municípios do estado do Rio Grande do Norte, que conta com uma relação, com uma sinergia muito forte com a sociedade civil organizada, de entidades, de associações as mais diversas. Eu não posso simplesmente me ausentar do processo porque fui para uma outra missão, mais importante que ela seja. Por isso também passamos os últimos dias conversando com os nossos parceiros políticos, né, do nosso grupo, que ninguém vai para lugar nenhum sozinho, né, em especial o Paulinho Freire, que é um amigo que eu tenho há mais de 50 anos, desde os bancos escolares, né, com o senador Stevenson, com quem eu aprendi a conviver e a respeitar, e estabeleci uma amizade e uma confiança muito forte no nosso período como senador da República juntos, né, e o próprio Álvaro Dias, que foi o nosso parceiro quando prefeito da cidade do Natal.